Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 27 de setembro de 2025, um sábado com 22 graus, neste exato momento, é ensolarado, a possibilidade de chuva 0%, a umidade relativa do ar está em 45%. É o inverno em cima da primavera, né? Porque caiu demais a temperatura essa noite e nós vamos ter hoje no meio do dia 31 graus, tá? Mas já tivemos 16 pela manhã. Então, parece que essa temperatura muito baixa pela manhã e essa alta no meio da tarde está causando grandes problemas respiratórios em pessoas que têm já alguma comorbidade, né? Então, passando aqui para poder falar para você que nós estamos na primavera, já é primavera, e nós estamos vivendo dias de muita sequidão. Apesar de uma chuva que tivemos aí nesses dias, mas a seca já voltou, o calor já está intenso novamente. Hoje nós teremos 31 graus de termômetro, 35 de sensação térmica e muita gente fazendo coisa errada, né? Gente que está colocando fogo em restos de materiais que ficam jogados nos terrenos baldios, gente que está jogando sofá, armário, essas coiseradas de madeira que não está usando mais, devem ser descartadas no lugar correto. Você liga na prefeitura e a prefeitura vai te informar qual é o local para descarte dessas peças. Quem joga num terreno baldio, que é de propriedade particular, está incorrendo um erro, uma falta grave da multa, e aqueles que vão lá e põem fogo para poder ficar livre daquele negócio, também estão incorrendo um erro ambiental, né? Isso, pode tomar uma multa porque é, na realidade, um crime ambiental. E aí a multa é pesada, tanto dentro da cidade quanto na zona rural, no meio do mato, tá? Então, você não coloque fogo, você não descarte esse tipo de material em lugares errados, né? Descarte no lugar certo e faça aquilo que é necessário para que nós tenhamos um ar um pouquinho melhor nesse tempo de tanta poeira, tanta dificuldade. Os avisos são sempre os mesmos. Água parada, lugar para criador do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, pode te matar. Então, acabe com qualquer ambiente que possa ter água parada, principalmente água de chuva, tá? Escorpiões. Ele gosta de entulho, resto de material de construção, coisa velha que fica lá jogada no fundo do quintal, pode se tornar um criadouro de escorpiões, e os escorpiões gostam muito de barata. Onde tem barata, muito provavelmente vai aparecer escorpião. E se você tomar uma picada do escorpião, vai ficar difícil para você. Nesses locais onde o escorpião se prolifera, onde ele aumenta, ratos, baratas, cobras, animaizinhos peçonhentos ficam ali também. Então, não é só o escorpião. Qual que é o recado? Cuide da sua casa, cuide do seu pedaço, faça a limpeza. Na limpeza, nenhum dos dois se mantém, tá bom? Outra coisa, fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, principalmente nesse tempo de baixa umidade. Hoje, a umidade deve chegar por 20% no meio do dia. Então, muito baixo, muito sol, sem nuvens, o céu está limpíssimo, um céu de brigadeiro, né? Então, não é hora de fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Podendo e tendo a oportunidade, faça dentro de uma academia, na sua casa, onde você quiser. Mas na rua não, tá bom? Insolação e desidratação são parceiros dos desobedientes que gostam de desafiar a ciência, e aqueles que são entendidos nessa situação, não é o Capelão que está falando, só me pediram para poder falar e eu sei que é verdade, tá? Porque muita gente que foi, desobedeceu, tem alguns desobedientes aqui na live agora que já aprenderam perdendo uma parte do couro, né? Isso, perdendo um pouquinho de pele aí para poder... estão falando aí que o tal do caladril é bom, mas é melhor você não ter que usá-lo, tá? Então, se você for fazer alguma coisa, faça até as 10 horas. Algum exercício? Até as 10 horas. E depois das 16, pronto, resolvido. Isso quer dizer que das 16 do dia anterior até as 10 do outro dia, você está liberado para fazer de madrugada, de noite. Tem segurança? Tá tranquilo? Pode ir.
Tá bom? Dado o recado? Então tá bom. Eu quero falar com você hoje a respeito de uma situação que muitas pessoas falam a respeito do medo, né? E não sei se você, com certeza você já viu essa história. Mas eu coloquei um tema aqui, é assim, ó, vença o medo e viva o milagre. Vença o medo e viva o milagre. De quem que eu estou falando? Eu estou falando estrategicamente desse Pedro aqui, né? Que Pedro, quando estava no barco junto com os outros discípulos, depois de João Batista ter morrido, depois de Herodíades ter pedido a cabeça de João Batista num prato, depois dela ter dançado para Herodes, a mãe dela falou para ela pedir a cabeça de João Batista como prêmio, porque ele havia falado e diante de um monte de testemunhas ele quis dizer que daria a Herodíades até 50% do seu reino. E sabe o que ela pediu? A cabeça do João Batista. Nunca vi um profeta ter uma cabeça tão cara, né? Que iria ganhar metade do reino, mas abriu mão só para ter a cabeça do João Batista no prato. Isso que é raiva, né? E João Batista profetizava contra elas e falando que o casamento da mãe, né, estava errado, então que ele não poderia tê-la como esposa, não poderia possuí-la, aquela situação toda. E aí, o que acontece? João Batista morreu, todo mundo deveria estar com medo, né? Todo mundo. O reino inteiro deveria estar com medo. Mas se você for ler o capítulo 14 inteirinho, você vai ver que depois disso as multidões afluíram para o lugar onde estava Jesus, porque o profeta, o João, aquele que se vestia, isso mesmo, e ele se vestia com pele, né? E comia mel silvestre, gafanhoto, uma dieta maravilhosa, morava lá no meio do deserto e o povo ia lá para ouvir, e ele chamava o povo de raça de víboras, né? De cobras, surucucus. Então, esse João que morreu deixou um espaço aberto aí, ele era primo de Jesus, né? E ele deixou esse espaço aí, e quando ele faltou, deixando esse espaço, eles foram atrás de Jesus. E Jesus, depois de ter alimentado o povo, feito tudo, falou: vou despedir a multidão, vocês vão na frente, atravessa para o outro lado. E nesse meio tempo veio uma tempestade. E aí você conhece toda a história, né? A história diz que a tempestade era tão forte que o barco já estava se chacoalhando há muito tempo e poderia vir a pique, apesar daqueles homens que estavam no barco ser pescadores experientes, conhecer o lugar onde estavam. Jesus vem andando sobre as ondas e aquele monte de homem que estava em cima daquele barco começou a tremer e ficar com medo. E olha o medo aí. Aí o medo apareceu e cada um deles querendo se safar daquela situação porque é um fantasma. Eu não sei o que é um espírito que vem vindo sobre as águas. Era Jesus. E aí Jesus fala com eles: não tem mais, sou eu. Pedro, na sua ousadia, vencendo o seu medo, porque ele também estava com medo, né? Aí pede para Jesus. Veja o que diz assim, ó. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo, ou ter contigo, por sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas, o primeiro andar. E aí Pedro vem e fala: eu quero ir aí também. E Jesus disse: vem. Pedro, vencendo o medo, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, colocando a sua atenção nas ondas do mar, naquilo que estava chacoalhando, o vento que estava estava soprando forte, teve medo. Lá no barco ele venceu o medo. Aqui agora, o vento faz com que ele tenha medo. E começando a afundar, porque ele tirou o foco de Jesus, foi focar no vento que estava ali chacoalhando o mar, ele gritou: salva-me, Senhor. O Senhor estendeu a mão, se você for ler aí, e salvou, tá? O que é que eu quero dizer para você nesse momento?
muito daquilo que acontece com as pessoas nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, nesse tempo de necessidade. Muito provavelmente você já passou ou está passando por uma situação de que naquele meio tempo que você estava andando, confiando no Senhor, estava bacana. É o Pedro. E aí a hora que você começa a ver que está chacoalhando ou que o vento está soprando, você começa a titubear. E a pergunta que eu faço para você é: você teria fé para poder andar sobre as águas? Eu imagino que esta não seja a sua necessidade, mas certamente você tem outras que também precisam de algo espiritual ou sobrenatural. Como Pedro, eu e você, nós podemos fazer essas proezas. Podemos. Ele tinha tanta fé assim? Claro que não. No final desse texto, Jesus está afirmando que ele era um homem de pequena fé. Nós somos homens e mulheres de pequena fé. No primeiro chacoalhão, no primeiro vento, a gente dá uma vacilada. Mas Pedro, mesmo tendo fé por um período curto espaço de tempo, ele conseguiu caminhar enquanto olhou para Jesus. Você já percebeu isso? Enquanto ele estava com o olho, ele estava fixado em Jesus, ele estava caminhando. Ele só submergiu, ele só afundou quando reparou a força do vento. Quando começou a tomar a decisão de olhar, quero ver como é que... Por que esse vento? Esse vento, será que ele não está vendo? Quando ele se deu conta do que estava fazendo milagrosamente, ao mesmo tempo ele observava as circunstâncias. Ele estava assim, andando sobre as águas, mas olhando as circunstâncias. Seu homem natural teve medo. É isso. O homem natural teve medo. Mas eu quero dizer para você que nós passaremos por muitas situações em nossa vida, ou já passamos por muitas situações em nossa vida, em que nós temos que escolher onde colocarmos os nossos olhos. Não tem meio termo. Ou você fixa os olhos de Jesus, ou você fixa os olhos nas ondas, no vento. Não haverá meio termo, não tem. E ou você entrega tudo, a sua atenção, a sua vida, ou não entrega nada. Então você vai dizer que o sobrenatural vai acontecer no momento em que você estiver com tudo colocado no Senhor. Terá que olhar somente na direção de Jesus, porque complicações, problemas, necessidades, dificuldades, coisas para resolver sempre vão surgir para nos atrapalhar, para nos paralisar. Qual é o foco? Jesus. Continue olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha só. Pedro, naquele momento, naquela ocasião, ele estava, eu leio começando muito bem. Eu começo a ler esse texto, eu fico olhando e falo assim, gente, começou muito bem. Ele conseguiu vencer a lógica humana, o medo humano, e os outros que estavam juntos poderiam ter ido todo mundo junto. Então se é o Senhor, manda que nós andemos aqui. E o poder estava ali, o poder sobre todas as coisas e sobre a natureza também. Poderiam todos ter largado aquele barco lá e falar, não, então nós vamos aí com o Senhor. Se é o Senhor? Então vamos todo mundo. Mas só Pedro. Aí eu fico olhando, mastigando isso daí, pensando assim, só ele conseguiu identificar que o tudo era largar também o medo para trás. Ainda que o mar e o vento possam soprar até mais forte, muitas vezes, quando a gente já começou a caminhada, e eu creio que isso pode ter acontecido com Pedro, depois que ele desceu do barco, aí que o vento soprou mesmo. Vou testar a fé desse sujeito aqui para poder ver. Mas quando ele tirou o foco de Jesus, aí ele perdeu. O
que eu vejo nesses dias de dificuldades, de problemas, nós sabemos que estamos passando no meio de um turbilhão de problemas, né? De dificuldades, de necessidades. Eu e você podemos decidir diferente. Podemos decidir não nos importar, porque nós até sabemos a história de Pedro. Já sabemos qual é o final. Quando ele tirou o foco, ele afundou. Então, nós já sabendo disso, sabemos aprender com os erros dos outros, né? Dizem que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. O homem inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros do outro. Está aí na Bíblia para você aprender com os erros de Pedro. O erro do Pedro não foi ter saído do barco porque ele estava confiando. Não foi ter andado em cima do barco porque ele estava confiando. Não estava nem preocupado com o vento, com água chacoalhando, com tudo. Os amigos que ficaram no barco devem ter... Você está ficando doido? Que isso? Nunca ninguém andou. Isso aí é um fantasma. Larga a mão de ser besta. Até a voz é igual, mas não é ele, não. Deve ter essa conversa aí, né? A Bíblia não fala, mas eu me reservo o direito de pensar o que é que eles ficaram no barco, tremendo de medo. Aí quando Pedro soca o pé na água e fica por cima, ficou diferente daqueles que estavam no barco. É isso que nós precisamos fazer. Ser diferentes daqueles que ficaram no barco e agir diferente daquele que saiu do barco. Porque lá no final ele tirou o foco. Então você e eu podemos seguir em frente, sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Porque o milagre está a poucos passos de nós, a poucos passos de mim e de você. Só que precisa continuar olhando para o seu alvo, sem desviar a sua atenção. É isso. Você precisa decidir hoje para quem você vai olhar. É só dar uma olhadinha para a sua situação nesse momento e ver se você está afundando, se você está no barco, se você está andando sobre as ondas, qual é o estágio que você está? Deus quer fazer o melhor na sua vida ainda hoje. Eu vejo que muitas pessoas que estão em dificuldades, em problemas, muitas vezes oram de manhã, à tarde, ou daqui a pouquinho já começa a vacilar sua fé e começam a ir buscar socorro em outro lugar. E aí não conseguem o milagre porque ficam olhando para o vento, olhando para os problemas, para as ondas, e não conseguem se manter em pé em cima das águas. Não conseguem manter o foco olhando para Jesus. Deixa que o vento sacuda tudo, não tem problema. Continue olhando para o autor e consumador da sua fé. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, esse é o momento, tá? Esse é o momento de você falar para Ele que está arrependido de ter andado tanto tempo longe dele, que você quer entrar nesse caminho, que você quer e que você aceita aquele sacrifício que foi feito na cruz do Calvário para poder perdoar os seus pecados e para que te pudesse ajudar nesse tempo de caminhada sobre a terra. É isso. Em nome dele você repreende todo mal. E pelo sangue dele, que foi vertido lá na cruz do Calvário, você tem perdão dos seus pecados. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Amém. Deus abençoe. Se nós formos ficar aqui, eu quero que você ore. Eu não estou preocupado se você é desta ou daquela denominação. Eu não estou chamando ninguém para denominação nenhuma. Eu não sei se você já viu que eu falo só de Jesus e de Bíblia. Não quero saber de onde você veio, para onde que você estava indo. O importante é para onde você vai a partir desse momento, depois de você ter conhecido Jesus. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário, pelos meus e pelos seus pecados. Não faz distinção de pessoa, você só precisa declarar com a sua boca. Se você declarar com a sua boca e você crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo, tá bom?
Simples assim, não precisa, não tem pagamento, não tem que pagar, não tem indulgência, não tem nada. Você precisa somente aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Opa, que Deus te abençoe. É a melhor decisão que você tomou durante toda a sua vida. Vamos orar? Eu preciso encerrar. Não tenho todo esse tempo que vocês gostariam que eu tivesse. Eu também gostaria de ter, mas não tenho. Tem que sair daqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão vivenciando uma guerra, que estão debaixo de conflitos, sejam eles armados ou não, aqueles que estão debaixo de uma opressão psicológica, emoção, que o Senhor esteja colocando as tuas mãos sobre a vida de cada um deles, aqueles governantes que estão promovendo guerras e conflitos armados, aqueles que são psicologicamente abalados nesse momento, aqueles que nesse momento estão sofrendo perseguições religiosas, políticas, econômicas, sociais, onde tem alguém desfavorecido nesse momento, precisando da tua bênção, que a tua bênção e a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Socorre-os nesse momento, eu te peço, por misericórdia, por graça, por bondade, de tudo isso que o Senhor é aquele que aponte para todas essas coisas. Eu oro nesse momento por aquelas famílias que estão enlutadas, por todos aqueles que passaram pelo luto, que perderam o seu parente, seu ente querido, familiar, amigo, que o Senhor console os corações através do teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, que pode fazer isso muito bem, e nós confiamos que Ele já está atuando neste exato momento na vida destas pessoas, livrando a mente e o coração de pensamentos que não provém do Senhor. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, aqueles que estão voltando para o caminho, que se desviaram pelos mais diversos motivos. Que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, perdoe os seus pecados, faça com que os seus pés sejam firmados na rocha, que é Jesus Cristo, e que o caminho que eles começaram a trilhar a partir de agora nunca seja abandonado. Faça isso, meu Pai. Por graça, por misericórdia, por bondade, nós pedimos que o Senhor faça isso. Escreve o nome de cada um deles e cada uma delas no livro da vida. E firme os seus passos para que nunca se desviem. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel, pelo Fabiano e a família. Oro pela Dona Néia e o seu Fernando. Oro pela vó Hilda, vó Luzinete, vó Tereza. Vai passar por uma intervenção cirúrgica, uma colocação de marca-passo. Que o Senhor esteja dirigindo a mente e o coração, as mãos desses médicos que vão fazer essa intervenção. A vó Neuza, a Sandra, sua filha, o Pedro e o Vitor, que são netos. A Selma, o Janinho, a Viviane. Eu oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos, as crianças, jovens, adolescentes, adultos, que estão descansando do labor escolar, educacional desta semana para se recarregar as baterias e voltarem na segunda-feira a todo o sistema educacional. Eu oro nesse momento por todos os doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação nas suas casas. Eu oro também pelos cuidadores, pelos que trabalham no ambiente escolar e por aqueles que trabalham no ambiente de asilo, de casa de repouso, de creche de idoso. Que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre todas essas pessoas, abençoando, dando graça, dando saúde, dando paz, alegria e muita prosperidade a cada um deles. Eu oro repreendendo a ação de todos aqueles que estão aprisionados pelo inimigo, debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, perturbação, tristeza, aqueles que estão nesse momento na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão nesse momento tentando empreender num país que está com tantas dificuldades, aqueles que são empresários, empreendedores, microempresários, aqueles que são empregados, que estão trabalhando e muitas vezes não estão recebendo aquilo que é necessário para levar uma vida digna, porque aqueles que estão lutando para ter
a providência destas empresas não estão conseguindo porque a situação econômica e financeira do país não lhes dá essa condição. Que o Senhor abra a mente e o coração dos empregadores, dos empregados e principalmente dos desempregados. Que eles estejam interessados em serem contratados para ajudar na melhora de cada empresa e na melhora de vida de cada empregado que já está no mercado de trabalho. Eu oro por todos aqueles que fazem parte da direção desse país, aqueles que administram esse país, que devem estar fazendo o melhor para a população, seja ele em âmbito federal, estadual, municipal. Oro por todos, políticos, aqueles que são do legislativo, do executivo, do judiciário, que todos eles tenham temor do Senhor. Que o Senhor coloque dentro do coração deles e na mente um temor grande, para que o Senhor faça sobre a vida deles aquilo que é necessário para que eles abençoem a população brasileira. É a minha oração. É a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Um grande sábado a todos vocês, que seja um final de semana repleto de grandes e boas notícias, grandes realizações e que todos os exames, todos os processos sejam coroados de bom êxito e que tudo aquilo que intentarem fazer, o Senhor esteja ajudando em conformidade com aquilo que Ele planejou para cada um de vocês. Que Deus te abençoe. Grande sábado para você. Excelente final de semana. Deus abençoe.